Eu confesso para vocês que nesse período de quarentena, e muitos disseram: "Que quarentena, Fabiano?" É, eu sou obrigado a concordar que nós vivemos uma quarentena, não de 40 dias, mas se você somar até o final desse ano, nós teremos 40 semanas. Sabia disso? 40 semanas em casa. O ano é composto de 52 semanas, como você bem sabe, e dessas 52, 40 nós teremos como confinamento, mas isso é uma outra história. E nessa quarentena, né, uma das coisas que eu fiz, para variar um pouco, foi ler. Tá? Não muito quanto eu gostaria, mas eu, né, por ter talvez um pouco mais de flexibilidade do tempo, eu me tornei um pouco mais, né, procrastinador. Esse foi o meu grande problema na quarentena. Como eu tinha mais tempo para fazer as coisas que eu sempre fiz, eu acabei deixando para fazer sempre depois. Tanto é que um dos lemas da quarentena, que eu adotei inconscientemente, infelizmente, foi o seguinte: hoje eu sempre faço tudo aquilo que pode ser feito hoje, amanhã. E isso não é bom. Eu não estou falando isso com orgulho, tá? Eu estou falando isso como uma meia-culpa, como uma autocrítica. Então, nessa quarentena, a procrastinação foi o meu principal defeito, o meu principal problema, né? Mas ainda não procurei nenhum auxílio psicológico para tentar resolver isso, não. Aos poucos eu tenho me disciplinado. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque na quarentena eu li pelo menos um livro por mês, pelo menos, eu li um pouquinho mais, e o autor que eu mais li nessa quarentena chama-se Leonardo Padura, né? Ele foi apresentado por um amigo, né? Ele disse: "Fabiano, lê esse livro, né? E depois você me diz o que você acha." E o primeiro livro que eu li desse cara, do Leonardo Padura, chama-se O Rabo da Serpente, né? Confesso que li e tal, ele mistura um pouco de romance policial, né, de ficção, portanto, com história cubana, né, da realidade cubana atual. Esse livro não me fisgou. O primeiro que eu li, O Rabo da Serpente, não me fisgou. Mas, né, como eu tinha tempo, esse livro eu já tinha lido ano passado, O Rabo da Serpente do Padura, e como eu tinha tempo aí na quarentena, eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou tentar ler alguma coisa desse cara, porque esse meu amigo, professor de história, o qual, né, eu admiro, ele sempre falou: "Cara, eu adoro esse autor, ele é sensacional, Fabiano e tal." Eu falei: "Quer saber? Me empresta o livro que você acha que é o melhor dele", porque o cara tinha, né, a coleção, e olha que eu raramente empresto livro. E aí ele me emprestou um livro chamado O Homem que Amava os Cachorros, né? E aí, meus queridos, eu fui fisgado pela literatura desse cara de tal forma que desde então eu não tenho lido outra coisa a não ser livro dele. E ainda bem que ele tem bastante livro. Eu vou pegar alguns para mostrar para vocês. Só um minutinho. Pronto, peguei, tá? Aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando de tudo isso. Então, esse foi o primeiro que o cara me emprestou, né? O Homem que Amava os Cachorros, que eu falei para vocês, né? Que eu disse: "Meu, empresta aquele que você acha que é o melhor do Padura." E é esse o melhor. O Homem que Amava os Cachorros. Para quem conhece um pouco de história, né? Esse cara que apresenta aqui na capa chama-se Lev Davidovich Brostein, tá bom? Credo, Fabiano, isso é nome ou é um xingamento? É o nome, tá? O Lev Davidovich Brostein. Mas não foi assim que a história o apresentou. Como que é o nome do Lev Davidovich Não? Brostein? Como que ele se chama? Trotsky. Então, Tá. O Homem que Amava os Cachorros é uma biografia do Trotsky. Belíssima. Já tinha lido outras. É um personagem que me agrada bastante. Vou chamar de personagem histórico. Li já a biografia do Trotsky, escrita pelo Leminski.
e li também, né, a biografia oficial que trata do Ramon Mercader, tá? Aí, depois de ter lido esse, eu parti para esse aqui, ó, O Romance da Minha Vida, né, que conta a história de um poeta cubano chamado, né, Heredia, faz parte de um movimento literário cubano, né, a cubania. Depois eu vim para esse aqui, ó, né, um tijolão chamado Hereges, que ele mistura a história da arte com história política. Ele fala de um quadro, né, de um Rembrandt que existia em Cuba, né, e que causou ali inúmeras situações. Aí eu vim para esse aqui, ó, A Transparência do Tempo, né, sensacional essa leitura. Esse foi o penúltimo, O Ventos de Quaresma. Atualmente eu estou lendo um chamado Passado Perfeito, está lá no quarto, por isso que eu não peguei para apresentar para vocês, tá bom? Acabei de derrubar meu café aqui. Vou passar um pano daqui a pouco, mas enfim. E por que eu estou falando do Padura? Porque o Padura é cubano, cara, né? Então ele é um autor cubano, mas ele é um autor crítico do modelo. E isso que é o mais legal, né? Porque o Padura ele não vive de ilusões, então ele sabe que o processo revolucionário foi um processo de importância histórica, tanto é que nós vamos falar disso hoje, então a importância não se discute, porém ele sabe que aquilo que foi prometido não foi cumprido. Então ele relata a realidade cubana atual, que é trágica, não menos trágica do que a realidade cubana da maior parte dos países latino-americanos, com desigualdades sociais visíveis. É claro que pouco se fala dos demais países, e quando se fala, claro, né, culpa-se, muitas vezes, eu gosto sempre de falar isso, culpa-se os Estados Unidos pela tragédia social latino-americana, e cada vez que você culpa os Estados Unidos, você alivia, né, a incompetência política dos países latino-americanos. Já falamos sobre isso. E no caso de Cuba, né, você culpa o próprio modelo, claro, né, a promessa do socialismo não se concluiu. Beleza? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o processo da revolução ele é um processo histórico interessantíssimo. Interessantíssimo. Mas o que foi feito depois disso, aí é um problema que tem que ser apresentado. Tá bom? Vamos lá? Então, olha, Revolução Cubana. 26 de julho de 1953. Tá? É o começo dessa história. Tá bom? 26 de julho de 1953 é o começo dessa história. Tá? Então, os cubanos consideram essa data o início de todo o processo revolucionário. Então, vou colocar aqui, ó, início do processo revolucionário cubano. Tá? Início do processo revolucionário cubano. Tanto é que o dia 26 de julho é feriado em Cuba até hoje, porque eles comemoram o início dessa história. Tá? E o que foi que aconteceu de tão importante nesse dia? Então vamos lá. Ó. Aconteceu o seguinte: a invasão frustrada, tá? Ou seja, não deu certo, a invasão frustrada do quartel militar de Moncada pelos integrantes do Partido Ortodoxo Cubano. Então, aqui já tem uma primeira informação histórica que muitos desconhecem, tá bom? Muitos desconhecem.
Por quê? O fato é o seguinte: Cuba vivia uma ditadura, certo? E essa ditadura cubana, ela se estendeu pelo menos de 1952 a 1959, tá? Então, esses revolucionários nacionalistas, então não tem nada de socialista ou comunista ainda, tá bom? Esses nacionalistas cubanos estavam insatisfeitos, então vou colocar aqui, ó, insatisfeitos com a, ou melhor, com o governo ditatorial de Fulgêncio, Fulgêncio Batista. Beleza? Por que havia essa insatisfação por parte dos nacionalistas? Duas coisas. Se são os nacionalistas que reagem, né, isso significa que o governo Fulgêncio Batista ele tinha, de certa forma, deixado a economia à mercê do capital estrangeiro. Então, ó, internacionalização da economia cubana e e concentração fundiária. E o resultado dessas duas coisas, da internacionalização da economia e da concentração fundiária, é a marginalização e miséria social. Nada muito diferente do que acontecia no restante da América Latina, tá bom? Então, insatisfeitos com o governo ditatorial de Fulgêncio Batista, que transcorreu de 1952 a 1959, tá bom? Na verdade, né, o Fulgêncio Batista estava no poder desde a década de 30, mas eu vou colocar só o período aqui, né, responsável por essa movimentação, beleza? Fica clara essa primeira parte para vocês? Olha, tudo começa no dia 26 de julho de 1953, tá? Início do processo revolucionário cubano. Invasão frustrada, tá, do quartel militar de Moncada. Vou até destacar aqui, ó, frustrada. Ou seja, não deu certo, beleza? Não deu certo, Fabiano? Não, eles tentaram invadir e se ferraram, porque os militares do quartel reagiram, tá? E sabe qual é o resultado dessa história? É o seguinte, ó. Um dos líderes dessa invasão era um jovem de pouco mais de 20 anos de idade, chamado Fidel Castro, certo? O Fidel foi preso. Então, ó, prisão, certo? Julgamento e posterior exílio de Fidel Castro, tá bom? Um jovem advogado cubano, membro do Partido Ortodoxo, nacionalista. Então ainda não tem nada de socialista ou comunista, tá bom? Prisão, julgamento e posterior exílio de Fidel Castro. Vou colocar aqui, ó, líder dos nacionalistas ortodoxos, tá? Porque é o nome do partido, beleza? Então, olha, tudo isso transcorrerá entre 1953, tá? Quando acontece a prisão, vamos escrever isso aqui, ó, para detalhar bem para vocês, tá? Prisão, certo? Até 1956, quando ocorre o exílio, tá? Os mais românticos dirão o seguinte, que o exílio do Fidel Castro é resultado da sua autodefesa
partes é verdade, né? O Fidel Castro, como era advogado, né, um jovem advogado, ele foi o responsável pela sua própria defesa. Ele não quis um outro advogado. Ele próprio escreveu a sua tese de defesa, isso virou livro, né? Chama-se A História Me Absolverá, tudo bem? E nesse livro ele tenta dizer o seguinte, que a ação só aconteceu porque vivia-se uma ditadura e a única forma de enfrentar uma ditadura era o confronto armado. Então, a ideia de invadir um quartel militar era obter armas para enfrentar o governo. Mas não deu certo. Então, a história me absolverá é a teoria na qual ele defende o porquê. Mas tem uma outra parte dessa história que os admiradores, né, da história cubana omitem, que é a seguinte. O Fidel Castro, ele era filho de um dos homens mais ricos de Cuba. Tá? O pai dele era proprietário de uma usina açucareira, canavieira, portanto, era um latifundiário, mas ele era fruto de um relacionamento extraconjugal. Então, esse, né, homem, o pai do Fidel, não se casou com a mãe dele. E outra coisa, ele só reconheceu a paternidade na adolescência do Fidel Castro. Então, certamente, ele levava consigo essa mágoa. Embora tenha patrocinado todos os estudos, o Fidel formou-se num colégio jesuíta, que era um dos melhores colégios existentes em Havana, e graduou-se em Direito, tornou-se bacharel em Direito. Só que a figura materna era uma figura muito próxima, né, dos chefes políticos cubanos, inclusive do Fulgêncio Batista. Então, fala-se que a própria mãe do Fidel requisitou ao Fulgêncio Batista, em nome da sua amizade, principalmente em nome da figura paterna do Fidel, a substituição da prisão pelo exílio. Então, a concessão do exílio ao Fidel feita pelo Batista também é resultado da boa influência materna na sociedade cubana. Então, muitos omitem isso, né, porque tira um pouco do brilho da narrativa histórica, né, utópica muitas vezes. Enfim, então o Fidel vai para um exílio em 56, no México, e depois ele segue para Guatemala, tá bom? Na Guatemala vai acontecer o seguinte, queridos. Ele vai encontrar alguns outros cubanos exilados, dentre eles o próprio irmão, o Raul Castro, e vai, né, numa daquelas circunstâncias do acaso, encontrar um argentino chamado Ernesto Guevara, que iniciou uma aventura, né, a bordo de uma motocicleta, né, a Poderosa, juntamente com outro amigo, que era o Alberto Granado. Os caras estavam fazendo ali um passeio social pela América Latina, conhecendo, né, as mazelas sociais latino-americanas. O Granado voltou para a Argentina e o Che, né, o Ernesto Guevara, até então, foi para Guatemala. Quem apelidaria o Ernesto de Che seria o próprio Fidel. Eles se encontraram, então, eram 80 cubanos preparados para invadir novamente a ilha governada pelo Batista. E esse argentino disse, eu quero ir com vocês, posso? E o Fidel disse, pode. Então, 81 guerrilheiros invadiriam a ilha a partir da Guatemala, dentre eles um argentino, que era, né, digamos, o diferente nessa história. E esse argentino era o único dentre os 81 que tinha ideais comunistas. Então, quem apresentará e aprofundará a ideologia comunista ao Fidel será o Ernesto, o Che. Tanto é que esse movimento, que se origina a partir de agora, ó, movimento revolucionário, movimento revolucionário, 26 de julho. Tá? Olha só, eles deram um nome, 26 de julho, para o movimento, porque, como eu disse, essa data é considerada o início de tudo, né? O início dessa trajetória. Esse movimento revolucionário, 26 de julho, ele tem início em 1957, tá?
e ele se estenderá até 1959, tá bom? Na verdade, 1º de janeiro de 59. Ele vai até 58, então. Vai até o finalzinho de 58. Eu vou colocar aqui, ó. Tá? 31 de dezembro de 58. Movimento Revolucionário 26 de julho. Então, ó, desembarque de 81 guerrilheiros em Cuba, tá? Então, a partir da Guatemala, esses 81 guerrilheiros, liderados pelo Fidel Castro, pelo Raul Castro, pelo Caminho Sem Fuegos, pelo próprio Che, desembarcariam em Cuba e iniciariam uma guerrilha, tá? Início das guerrilhas na Sierra Maestra, beleza? E aqui um dado curiosíssimo: apoio dos camponeses. Camponeses é um termo também utilizado, né, nessa ideologia socialista, tá? Se fosse no Brasil, nós chamaríamos de trabalhadores rurais, claro. Apoio dos camponeses e da burguesia açucareira cubana, certo? Além de um apoio à distância dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham se colocado veementemente contra a ditadura do Batista, então apoiavam os guerrilheiros. Inclusive, existem correspondências trocadas pelo Fidel com o governo americano, na qual se lê a preocupação dos Estados Unidos com um cara ali, dentre os 81, que era o Che, né? Porque os Estados Unidos sempre indagavam o seguinte: mas tem um comunista no meio. E o Fidel dizia: calma, desse cuido eu, fiquem tranquilos. E no fim das contas, né, haveria uma ruptura de Cuba com os Estados Unidos em 61. Mas até aqui, ó, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Movimento Revolucionário 26 de Julho é o nome que se dá ao desembarque desses caras. Eram 81, tá bom? Então, 81 caras tentando tomar o poder e derrubar um ditador, certo? Movimento Revolucionário 26 de Julho. Deixa eu destacar bonitinho aqui. Tá? Beleza? Agora sim, ó. Pá. Só tirar aqui o grifo dos 2 pontos que eu não gosto. Bom, e aí? Segue-se, né, como vocês bem sabem, um processo de guerrilha, não é isso? E a guerrilha é diferente de uma guerra, né? Porque na guerra há o confronto direto e na guerrilha você tem estratégias para ir minando aos poucos a força do inimigo. Então eles foram conquistando áreas estratégicas, quartéis militares, certo? Então vamos escrever isso, ó. Conquistas de instalações estratégicas, certo? Conquistas de instalações estratégicas e gradativamente derrota. Tô parecendo um gaúcho hoje, né? Derrota, guerrilha e gradativamente ocorre a derrota das forças militares do governo de Batista, certo? Ó que coisa, fuga ou exílio no México. Então agora foi a vez do Fulgêncio Batista se exilar, tá bom? O Fulgêncio Batista agora foi quem fugiu, quem vai viver no México. Beleza? Tranquilo até aí? Então, Movimento Revolucionário 26 de Julho, de 1957 a 58, desembarque de 81 guerrilheiros em Cuba e início das guerrilhas
na Sierra Maestra. Eu coloquei no plural, mas eu vou deixar no singular aqui, ó. Início, depois eu vou compartilhar com vocês sabem disso, né? Vou compartilhar o resumo pronto. Início da guerrilha na Sierra Maestra. Isso aqui é interessante, ó. Apoio dos camponeses da burguesia açucareira cubana. E à distância, vale lembrar, um apoio dos Estados Unidos. Conquistas de instalações estratégicas e gradativamente ocorre a derrota das forças militares do governo de Fulgêncio Batista, fuga ou exílio para o México, tá bom? Aí, o que vai acontecer? No dia 1º de janeiro de 1959, por isso que eu falei que o movimento revolucionário, né, vai até 31 de dezembro, ok? Porque no dia 1º de janeiro, os revolucionários chegaram em Havana, tá? Esse é considerado o ápice, né, do movimento revolucionário, pois foi quando eles, de fato, tomaram o poder. Então, até aqui, nós temos um tipo de história, tá? A partir daqui, é outra conversa, tudo bem? Então, é necessário, sem dúvida nenhuma, você separar as duas coisas, certo? Marcha sobre Havana. Os revolucionários tomaram o poder. Tá bom? Esse é o ponto. Esses jovens utópicos, revolucionários, cabeludos, conseguiram derrubar um governo ditatorial. Então, a guerrilha, ela deu certo. Certo? A guerrilha resultou em tomada de poder e deposição do inimigo, né, que era o Fulgêncio Batista. Mas, como nós sabemos, o poder é corruptível. O poder, né, ele é sedutor. E a partir do momento que esses caras tomaram o poder, inicia uma segunda fase. E essa segunda fase é marcada pelas perseguições, pela violência e pela implantação de uma ditadura de ideologia comunista. Tudo bem? Mas você consegue enxergar nessa primeira fase, né, uma parte interessante do processo? Jovens, né, utópicos, idealizaram a derrubada de um governo ditatorial e conseguiram. Né? Esses jovens lutaram para mudar a realidade política e social cubana. Então, nessa primeira parte, o que se vê ainda é uma ideologia nacionalista. É uma ideologia de oposição àquele modelo que se colocava, né, como opressor, que era o caso do Fulgêncio Batista, que estava no poder há décadas. Só que, é isso que eu quero pontuar, a partir do dia 1º de janeiro de 59, a história vai sofrer um viés de mudança que resultará em violência, em perseguição e implantação de uma ditadura que até hoje tem as suas consequências. E embora o Raul Castro tenha gradativamente se afastado, né, depois do falecimento do Fidel, né, ocorrido ali no comecinho, né, da década de 2010, tudo bem? O Fidel tinha renunciado em 2008, na verdade, o irmão dele assumira, e com o falecimento dele, né, há uma mudança de paradigmas. O governo do presidente Barack Obama ensaiou uma aproximação com Cuba. O Trump, né, ele rompeu essa aproximação e novamente retoma um distanciamento, né, porque há, tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos, muito ressentimento decorrentes da Guerra Fria, entendeu? Mas esse primeiro momento, ele é importante ser compreendido dessa forma, né? Além do que essa revolução resultaria na implantação do primeiro regime ideologicamente comunista na América Latina, e é claro que isso incomodaria os Estados Unidos de tal modo que a partir de 1962 os Estados Unidos não só romperiam com os cubanos, como haveria um confronto. Que se não foi às vias de fato, ou seja, se os Estados Unidos não invadiram Cuba militarmente, foi porque os cubanos tinham a retaguarda da União Soviética, como você bem sabe. Tá? Então, essa
é a primeira parte, tá bom? Essa é a primeira parte da aula que trata do processo revolucionário até a tomada do poder, certo? Na próxima aula de hoje, eu venho com o desfecho, com a segunda parte e com os exercícios para a gente encerrar a discussão do tema de hoje. Fechado? Então, por hora é só. Vou limpar aqui o meu café que derramou e eu volto daqui a pouquinho com vocês.